Gosto mais de tomar um bom banho de mar num mar tranquilo. Gosto mais de observar um mar revolto. É feminista? Sou. Acho que sim, que posso dizer que sou feminista, porque, embora eu saiba que haja muita gente que entende que hoje já não faz sentido ser-se feminista e que tem do feminismo uma noção radical e ultrapassada, portanto, uma vez que durante este século e meio de luta pelos direitos das mulheres muita coisa já foi conseguida, eu considero que, num certo sentido, que é o de entender o feminismo como uma luta, uma procura da realização dos direitos das mulheres, como aliás ainda há muito pouco tempo o definia a Regina Tavares da Silva numa entrevista que deu, nesse sentido continua a fazer, continua a ser importante e continua a constituir um objetivo, lutar pelos direitos das mulheres e, nessa medida, ser-se feminista. A igualdade é a possibilidade que todas as pessoas devem ter, homens e mulheres, de realizarem os seus direitos e de terem igual reconhecimento das suas motivações, das suas aspirações, das suas capacidades. É claro que sobre a igualdade escreveram-se tratados e podem continuar a escrever-se tratados e, portanto, esta só pode ser uma forma muito linear de dizer o que é a igualdade, mas também, para uma pessoa que tem formação jurídica, não se pode perder essa dimensão e, portanto, é preciso lembrar que a igualdade é um direito fundamental, consagrado na Constituição, e, mais do que isso, consagrado também enquanto tarefa fundamental do Estado. Portanto, o Estado assume entre os seus compromissos cumprir, realizar, promover a igualdade entre homens e mulheres e, concretamente, mais adiante, a propósito da participação política e cívica, a Constituição diz também que o Estado, até para aprofundamento da democracia, como instrumento de aprofundamento da qualidade da participação democrática, deve promover a participação igualitária de homens e de mulheres na vida pública e nos cargos públicos. Portanto, a igualdade é tudo isso. Eu aí distinguiria o aspecto da participação política da participação em lugares de decisão económica de topo. Acho que estamos bastante mais avançados no primeiro aspecto do que no segundo. Não tendo conseguido, naturalmente, ainda a situação ideal, que seria a paridade. O indicador nas empresas é muito mais negativo. E aí também se devem distinguir dois universos, o das empresas do setor empresarial do Estado e o das empresas do setor privado. Não sendo ideal, a situação das mulheres no setor empresarial do Estado, de acordo com o levantamento anual que temos promovido, está hoje ao nível dos 23% de mulheres nos conselhos de administração, registando em 2014 uma subida de 1 ponto qualquer coisa percentual relativamente ao ano anterior. Se olharmos para as empresas privadas, sobretudo para o universo das cotadas e dentro das cotadas das maiores, a situação é francamente má. E pergunta qual é a razão disto. Bom, as razões podem ser diversas, com certeza, raramente uma só causa explica um fenómeno assim. Agora, do meu ponto de vista, o mais determinante para esta situação é a cultura empresarial portuguesa ser profundamente indiferente às questões da igualdade de género. Isto é, a maioria dos empresários portugueses não manifesta qualquer sensibilidade a esta questão, há exceções, poucas, e, portanto, para se chegar a um conselho de administração, como alguém me dizia há uns tempos atrás, há tanta coisa que conta, não é? Mas entre as muitas coisas que contam, não está, em regra, o critério de se ser mulher. E aqui chegamos a um ponto desta minha resposta que eu gostava também de aprofundar um bocadinho pelo seguinte. Há muito quem ache que nós lá chegaremos por uma via natural e, sobretudo, os próprios interessados, isto é, os titulares dos conselhos de administração
das maiores empresas, e entre elas as empresas do PSI principal, entendem, na maioria dos casos, que este caminho é um caminho que se há de fazer e que não há propriamente necessidade de intervenção nesta área. Mas há. Eu diria que há. E estou a tentar tê-la, naturalmente, em conjunto com outros colegas, com outras áreas de competências que são fundamentais nesta matéria. E há porquê? Porque esta situação não faz justiça àquilo que é hoje a sociedade portuguesa. As mulheres são a maioria da população portuguesa, são a sua parte mais qualificada, são a maioria da população com qualificação académica superior, são a maioria das doutoradas, e fizeram um investimento de décadas na sua educação que não está a ter o devido retorno relativamente à responsabilidade que lhes é atribuída e ao reconhecimento das suas capacidades. Estamos a falar de mérito. Estamos a falar de mérito. Estamos a falar de mérito, porque também há quem coloque o critério do mérito à frente, como se alguém o pusesse em causa, claro, quando defende outros caminhos, mas curiosamente só se fala de mérito quando se fala de mulheres. Ao contrário do que muita gente tem pensado, sobretudo ao nível empresarial, nós não podemos ficar à espera de que naturalmente as coisas lá cheguem, até porque Portugal tem outros indicadores em que evidentemente tem de trabalhar, está a trabalhar e tem de continuar a trabalhar, mas que são, em termos comparativos com a União Europeia, indicadores francamente melhores do que este. No caso das mulheres dos conselhos de administração das empresas, esse é o pior indicador de igualdade que nós temos por comparação com a União Europeia. Eu sou a favor das cotas há muitos anos, pelo menos desde que troquei impressões sobre esse assunto, vão lá seguramente 14 anos, com alguém que influenciou profundamente as minhas próprias escolhas nesta matéria e que foi minha professora na Faculdade de Direito de Lisboa, a doutora Leonor Beleza. Houve uma altura em que estávamos relativamente isoladas na defesa dessa ideia na nossa área política. Hoje em dia existem outras pessoas aderentes. E, portanto, como é evidente, não é por eu estar agora numa equipa governativa com outro tipo de funções que eu mudo de ideias acerca de uma coisa que sempre defendi. Mas queria clarificar que aquilo que o Governo tem em cima da mesa neste momento ainda não é uma lei de cotas. É a defesa de uma via negocial com as empresas, que foi afirmada agora muito expressamente numa resolução do Conselho de Ministros aprovada e publicada no dia 6 de março, e em que se pretende, com o envolvimento de mais 4 membros do Governo de diversas áreas, levar as empresas a assumirem um compromisso de atingirem até 30% de mulheres até 2018 nos seus conselhos de administração. Portanto, eu queria fazer esta distinção. Aquilo que o Governo propôs neste momento ainda não é uma lei de cotas, embora eu pessoalmente as defenda há muitos anos e esteja convencida que dificilmente lá chegaremos por outra via. Quando as empresas não têm elas próprias e os seus dirigentes uma sensibilidade para esta questão, à partida estão a permitir e a dar legitimidade aos governos para intervirem de outra forma. Se não querem que isso aconteça, resolvam o problema. Empresários bem informados já teriam lido relatórios e estudos publicados ao longo da última década que provam que equipas mistas conseguem melhores resultados financeiros para as suas empresas. E, portanto, quando se deixa este critério de lado e quando não se valoriza essa diversidade, isto significa que se está a desperdiçar talento, está-se a desperdiçar energia criativa. Como dizia um autor inglês há uns anos atrás, a humanidade está a funcionar com metade da sua energia criativa. E, de facto, nas empresas também se está a funcionar com metade do talento. Gostaria de ver uma mulher na Presidência da República? Essa é uma questão difícil. Em abstrato é fácil responder-lhe. Em concreto não lhe vou adiantar uma resposta precisa. Mas eu gostaria de ver uma mulher na Presidência da República, como já gostei de ver uma mulher na Presidência da Assembleia da República, na Procuradoria-Geral da República. Acho que é
acho que vai sendo tempo disso um dia destes acontecer. Eu já não ouço piropos na rua há muito tempo. Não acredito. É verdade, e ainda bem, porque nunca me deram grande gozo. Mas à parte dessa questão pessoal, o que eu diria é o seguinte: o piropo, enquanto brincadeira, pode ser inócua. E nesse sentido, eu não vejo necessidade da sua criminalização. Agora, a barreira entre o que é inócuo e o que é incomodativo, ao ponto de ter relevância jurídica ou penal, é uma barreira móvel. Isto é, dependendo das pessoas, a tolerância ou a intolerância a essa situação é maior. Portanto, é uma questão sobre a qual vale a pena refletir, mas eu separaria o piropo no sentido de um comentário que, podendo até não ser desejado, não passa de inconveniente, aquilo que pode ser uma forma de assédio. Ou mesmo, quando é persistente, aproximar-se quando é reiterado e quando é persistente, aproximar-se de uma prática de stalking. Aí estamos a falar de outra coisa. Portanto, eu julgo que a criminalização do piropo enquanto tal, propriamente dito, não chegou a ser proposto com autonomia. Isso foi referido num projeto de lei apresentado no Parlamento a propósito da questão do assédio. E, portanto, a questão que pode estar em discussão ou que poderá fazer sentido discutir é onde é que acaba uma situação que é inofensiva ou é inócua e que não tem relevância jurídica ou penal, e onde é que começa uma situação que é incomodativa, é persistente, é indesejada, e desse ponto de vista pode ser razoável pensar em atribuir-lhe relevância penal. A violência doméstica foi a prioridade definida no sentido da sua desocultação. O objetivo, independentemente dos resultados, que toda a gente quereria ver melhorados, é a desocultação desta violência. Estamos a falar de uma violência que se passa num contexto familiar, muitas vezes muito fechado, insuspeito, de que nem as pessoas mais próximas muitas vezes têm conhecimento, e que é muito difícil, é a mais difícil de prevenir. Não era o ideal que não existissem casas de abrigo? Ou seja, era que o ideal, fossem afastados os agressores? Era o ideal, mas elas terão sempre de existir, do meu ponto de vista, ainda que se decida mais vezes do que aquelas que se têm decidido até agora, afastar o agressor da residência. Essa medida está na lei há muitos anos, quer no Código de Processo Penal, quer na lei da violência doméstica, mas ela não é, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente, suficientemente aplicada. E não é porque, em muitos casos, as magistraturas não consideram que as circunstâncias justifiquem o afastamento do agressor. Isso frustra? Frustra-me bastante, porque eu julgo que falta muitas vezes à nossa magistratura, com todo o respeito pela independência das magistraturas, que eu de modo nenhum quero beliscar, mas julgo que falta muitas vezes às magistraturas, na análise destes casos, a percepção do risco em que a vítima se encontra. E quando existem meios na lei que não são completamente explorados nem utilizados, como é o caso da medida de afastamento do agressor, que lá está há muitos anos, como é o caso da decisão de medidas de proteção da vítima, como a teleassistência, que tem crescido exponencialmente a uma velocidade muito interessante, mas que podia ser ainda mais decidida. Quando isto acontece, isto significa que não se estão a explorar todas as hipóteses que a lei já dá para além de punir o agressor, se proteger a vítima. Na verdade, há muitas penas suspensas. Aliás, há um estudo recente que foi entregue há poucas semanas à SIG e que foi elaborado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que conclui que numa amostra de 100 sentenças, 100 decisões judiciais finais, houve 30 sentenças de absolvição e 70 de condenação, mas dessas 70 sentenças condenatórias, 89% delas foram de penas suspensas. E isto significa também que a maior parte das condenações
não levam a uma prisão efetiva do agressor, mas à condenação numa pena suspensa que o mantém em liberdade, na maioria dos casos, sem obrigações ou sem sanções acessórias. Isso é grave. Há um número residual de casos em que houve também a determinação de uma sanção acessória e a obrigação de cumprir, por exemplo, um programa de acompanhamento de agressores ou outra obrigação associada à suspensão da pena. E, portanto, é também preciso que as magistraturas comecem a perceber que a suspensão da pena significa uma situação de risco agravado para a vítima e que tomem medidas para proteger a vítima quando suspendem uma pena. Há dias em que me acontece sair de uma casa-abrigo e durante muitas horas não me apetecer falar, pura e simplesmente. Porque é preciso um tempo para amadurecer o que se ouve e o que se vê nessas casas e para perceber o que mais é que se pode fazer a seguir. Não seria importante que a educação cívica fosse tida como uma disciplina obrigatória e que estas questões de igualdade de género fossem debatidas logo desde pequeninos? Bem, a questão coloca-se como alternativa em termos de modelos, isto é, há quem entenda que as matérias, de um modo geral, as matérias da educação para a cidadania, a educação para a igualdade de género e outras, a educação ambiental, a educação para a saúde, a educação para a segurança, se podem e devem fazer de uma forma transversal, podendo elas entrar em diversas disciplinas em simultâneo, em diversos níveis de ensino, que foi a opção que foi feita. Há quem entenda que essas matérias deveriam estar concentradas em termos verticais numa única disciplina. Eu diria que é uma questão de opção de modelo, a mim não me chocaria que a opção tivesse sido outra, mas não me parece que seja este modelo que nos impeça de fazer uma educação para a cidadania eficaz. Eu nunca digo coisas diferentes daquilo que penso. É uma questão naturalmente de perfil e é uma questão de forma de vida. Portanto, eu digo o que eu penso e não digo nunca o contrário disso. Não viveria bem com isso, não trabalharia bem assim e, portanto, é uma questão de princípio. Agora, se me pergunta se eu digo tudo o que me ocorre, se eu tenho a possibilidade de dizer tudo o que me passa pela cabeça sobre todas as matérias, naturalmente que aí há contenção. E há contenção por diversas razões. Em primeiro lugar, porque quem está num cargo governativo durante um período de tempo da sua vida tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade também se mede naquilo que diz e naquilo que faz e na forma como diz e na forma como faz. Além do mais, há uma delimitação de competências e de atribuições e, portanto, eu posso ter opinião sobre muitas coisas, mas não faria sentido que a desse se isso colidisse com áreas de intervenção e de atribuições que não são minhas. E, portanto, digamos que eu faço um perímetro de autolimitação, sendo certo que depois do que falo dizendo exatamente o que penso. Há causas que eu defendo e matérias em que eu trabalho que são mais difíceis do que outras em termos de conseguir resultados. Esta é manifestamente um desafio, mas não me tem sido nada difícil. É claro que eu imagino que para muitas pessoas eu sou uma espécie de cassete. Para muitas pessoas eu sou uma espécie de cassete que nunca se cala com algumas... Essa é uma frase normalmente atribuída à esquerda, mas pois, tudo bem. Mas isto há cassetes em todo lado. Eu imagino que para algumas pessoas eu seja vista como talvez excessivamente persistente relativamente a algumas ideias e a alguns objetivos, mas também é verdade que tenho conseguido parcerias fantásticas com colegas meus, homens e mulheres, que à partida até se poderia pensar que seriam difíceis. Duetos improváveis. Exatamente, duetos improváveis e equipas improváveis, em que à partida se poderia pensar que era difícil trabalhar e não tem sido de todo o caso, porque
explicadas as coisas e, sobretudo, postos os números e postas as realidades em cima da mesa, a razoabilidade e a inteligência permitem superar muitas diferenças. Uma mulher que admire e que gostasse de deixar como uma Maria capaz, uma referência sua de uma mulher capaz para esta entrevista? Seriam muitas as possibilidades, quer ao nível da minha vida privada, quer ao nível da minha intervenção profissional, mas tendo que escolher entre todas, eu escolho, sem sombra de dúvida, a Leonor Beleza.